Na escrita fiscal de organizações jurídicas, né, pessoas jurídicas, 2 tributos são muito importantes para que a gente consiga ter um bom desempenho dentro do nosso planejamento tributário, sem, é claro, pagar muito imposto e sem também ter demandas atrasadas com o governo. Nós temos o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição do Seguro Social CSLL, e você vai entender um pouco mais agora. Quando a gente fala do imposto de renda de pessoa jurídica, né, que é o RRPJ, é um imposto de renda, como o comum das pessoas, imposto de renda, só que destinado somente para empresas. Ele é cobrado de todas as empresas registradas, exceto o MEI, o microempreendedor individual, ONGs e empresas filantrópicas, culturais, recreativas e empresas científicas. O valor da alíquota do IRPJ varia de acordo com o modelo de tributação da empresa, mas, em regra geral, é cobrado 15% de todo o lucro obtido pela empresa. Em casos de empresas muito grandes, normalmente aquelas que passaram por alguma fusão e que lucram um valor notável por mês, pode haver uma cobrança adicional de 10% em cima da alíquota do IRPJ. O imposto de renda de pessoa jurídica pode ser declarado a cada 3 meses ou uma única vez por ano, sendo uma escolha da empresa. Empresas que faturam muito, têm grandes faturamentos, grandes números expressivos, empresas que passaram por fusões, muitas das vezes preferem fazer a declaração trimestral, para poder ter mais facilidades, afinal o valor de faturamento é muito grande, muitos números para processar, fazem trimestralmente, que às vezes no final do ano, uma única vez por ano, o rombo, né, do IRPJ pode ser muito maior do que ela esperava. Então ela faz a cada 3 meses, assim, o faturamento dela, a alíquota em cima do faturamento dela não vai ser tão grande, né? Vai ser um valor que não vai ser tão expressivo, assim ela vai conseguir pagar. E dentro da questão da empresa, né, dentro da questão da vida e da questão da saúde financeira da empresa, é melhor ela fazer a cada 3 meses. Caso seja declarado trimestralmente, o imposto de renda de pessoa jurídica, ele vai seguir as seguintes datas: 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Sempre nessas datas devem ser pagos os impostos de renda sobre pessoa jurídica quando a empresa escolher pagar trimestralmente. Caso ocorra uma incorporação, fusão ou cisão, a apuração do imposto deve ocorrer na data do evento. O mesmo ocorre para encerramento de atividades, ou seja, se eu encerrei as atividades fora dessas datas, eu tenho que fazer o recolhimento do imposto na data do encerramento da atividade, mesma coisa da incorporação, fusão ou cisão de empresas. O pagamento desse tributo ele deve ser feito através da DARF, uma guia que o contador vai gerar para a empresa poder pagar. Então é muito importante que o empresário tenha, sim, dentro ali da sua folha de pagamento, no seu acordo comercial, um contador para que seja feito os pagamentos e as informações de imposto de renda de pessoa jurídica. O governo federal está cada vez mais modernizando seu sistema e cruzando dados para pegar falhas nas declarações. E sabemos o quanto é difícil cumprir as suas obrigações fiscais, mas às vezes o barato pode sair caro. Por isso que quando eu vou declarar imposto de renda de pessoa jurídica, eu qualquer imposto de renda, na verdade, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo. E se eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou em dúvida, vale mais a pena eu contratar alguém que saiba o que está fazendo para evitar que eu faça coisas erradas, porque o governo vai cruzar as informações, ele vai entender que talvez eu esteja fazendo errado. Pode ser que eu não tenha feito por querer passar golpe, mas o governo não entende assim, afinal ele não me conhece. Então ele vai querer, uma tratativa, ele vai querer fazer um reajuste, vai ter alguma coisa que o governo vai vir atrás aí. O IRPJ ele é calculado de forma diferente de acordo com a receita da empresa e do seu regime tributário. No regime do lucro presumido, como por exemplo, o governo federal ele tem uma tabela que prevê o percentual de receita das empresas do lucro presumido, que vai variar entre 1,6% a 32%, dependendo da atividade do negócio. Deste valor, 15% é correspondente ao IRPJ. Então vamos num exemplo bem prático. Se uma empresa do lucro presumido fatura R$ 100.000 e possui 32% de margem na tabela do governo, logo o seu lucro presumido, né, o seu lucro estimado que o governo estima é de R$ 32.000. Logo, desses R$ 32.000, 15% é destinado ao imposto de renda de pessoa jurídica, resultando então
R$ 4.8 mil de tributos que a empresa deve pagar. Então, é bem simples o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica quando a gente fala de lucro presumido. Eu olho a tabela que o governo prevê o percentual de lucro de receita da empresa dentro do lucro presumido e vou fazer versus a alíquota do IRPJ e vou ter aí o valor a ser pago. Quando a gente vai para lucro real, a conta é mais simples. A alíquota é de 15% sobre o lucro real da companhia. Caso a empresa exceda 20 mil por mês na cobrança de IR, ela também paga 10% sobre o valor que exceder. Então, ela tem ali até R$ 20 mil por mês, né, de imposto de renda, de cobrança que ela tem que pagar, beleza, 15%. Caso passe disso, ela vai pagar 10% a mais sobre o valor que estiver passando. No Simples Nacional, tem uma cobrança de RPJ diferente devido ao pagamento de diversos tributos em uma única guia mensal. O imposto de renda do Simples é pago a cada emissão de nota fiscal da empresa e sofre alterações no valor da alíquota conforme o faturamento. Aí tem a tabela do Simples Nacional, da mesma forma que tem do lucro presumido, que vai trazer as alíquotas que vai ter isso diferente conforme o faturamento. Então é na hora, não tem o depois, né? Quando a gente fala de lucro presumido, lucro real, é sempre posterior à transação, ao faturamento, eu vou estar emitindo a guia do IRPJ, né? Então, como é trimestral, eu vou lá. Mas o Simples Nacional, o imposto de renda, ele é como se fosse um imposto retido na fonte do trabalhador, né, da pessoa física. Então, é na hora que faz esse ANOP, emite-se ANOP, na hora já é feito o recolhimento do imposto, né? Já vai ser pago o imposto, depois eu faço a transmissão da declaração do imposto de renda sobre pessoa jurídica, do IRPJ. Eu vou fazer a declaração posterior, assim, o governo ele faz o cruzamento dos dados daquilo que da nota fiscal foi recolhido versus aquilo que eu declarei que eu paguei, checa-se tudo, fechou, tá tudo certo, nada a declarar contra, tá tudo certo e a empresa segue o barco declarando as obrigações, faturando, ganhando dinheiro e sendo uma empresa economicamente ativa dentro do Brasil. Já o CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, é um tributo que é pago a fim de financiar a Seguridade Social. Ou seja, o imposto é destinado como forma de proteger a cidadania. A verba arrecadada pela CSLL vai para o SUS, a Assistência Social e a Previdência Social, que vai apoiar ali profissionais em caso de auxílio-doença, invalidez, aposentadoria, desemprego, profissionais que precisem do auxílio maternidade, entre outros benefícios e programas de previdência social colocados pelo governo. Todas as pessoas jurídicas, com as mesmas exceções do IRPJ, devem pagar a CSLL. Porém, a alíquota para cada caso vai mudar bastante, né? Vai mudar de acordo com o faturamento e de acordo também com o regime tributário. A CSLL, ela é esse tributo, ele foi criado para dar uma seguridade social, proteger a cidadania, visto que, né, o que o governo entende-se quando a empresa está ativamente econômica? Que ela utiliza da força de trabalho, ela utiliza das pessoas que trabalham no mercado para conseguir produzir, conseguir ter seus serviços, e também ela explora, economicamente falando, os outros colaboradores, outros funcionários, outras pessoas que não são tecnicamente colaborador delas. Mas como explora economicamente? Não é que é uma exploração ruim, é a exploração onde eu vou vender um produto, a pessoa vai pagar, vai comprar, porque ela precisa daquele produto. Logo, o governo entende que a empresa ela precisa ter sua contrapartida social de proteger a cidadania das pessoas que talvez vão precisar, né, de um apoio, como é caso de pessoas que precisam do SUS, para que eles possam ter, né, um atendimento médico de qualidade, e também assistência social para pessoas em classe de risco, pessoas que estão em risco de vida social, pessoas que estão também ali em risco de vida por conta de pobreza e tudo mais, e também aos trabalhadores, né, que trabalham e precisam talvez de uma ajuda, de um auxílio quando é acometido de problemas que possam inferir ali a sua prática trabalhista. Então o CSLL ele vem dessa forma e ele apoia isso e deve ser pago pelas empresas da mesma forma que a gente tem a exclusão do IRPJ. Assim como o IRPJ, a alíquota ela vai depender do CSL diretamente do regime de tributação da empresa. Quando a gente vai para o lucro real, a base de cálculo deve ser ajustada no LALU, né, o Livro de Apuração do Lucro Real, que mostra adições e exclusões de porcentagem de taxa conforme uma determinação do governo. Após esses ajustes, é aplicado a alíquota do CSLL
que chega a ser o valor que deve ser pago. É possível ainda arrecadar o CSLL por meio de uma estimativa de lucro mensal. Então, eu tenho quando a gente fala de arrecadação, tributação, o governo ele sempre coloca as referências, né, ele nunca vai dizer: "Olha, essa alíquota e pronto", ele sempre vai dar as referências, ele sempre vai trazer as formas como deve ser feito, para que seja feito da maneira correta, assim a empresa contribui da forma que ela deve contribuir, na obrigação dela, e ela também não deixa, né, ela não falha, ela não vai falhar na forma como ela vai contribuir. Então, dentro do lucro real, o governo dentro quando a gente fala da CSL, ele pode adicionar porcentagens na taxa, né, no valor que deve ser pago do CSL, ou ele pode fazer as exclusões. Isso se altera de acordo com o momento, de acordo com a época que vai ser feito o recolhimento. Por isso, quando eu vou recolher o CSLL, eu preciso sempre, primeiro de tudo, verificar a base de cálculo que está lá no LALURA. Eu tenho que ver se está ajustada, quais são os valores, se teve adição, se teve redução, se teve exclusão, para que eu possa realmente entender a alíquota, verificar a alíquota verdadeira do CSLL e então eu entender qual que é o valor que deve ser pago, qual é o valor que a empresa deve arrecadar ali dentro. Quando a gente fala de lucro presumido, o fisco, né, a fiscalização, a Receita Federal, utiliza as alíquotas de presunção para determinar o lucro da empresa. A alíquota de presunção depende diretamente da atividade que a empresa realiza, ser 32% da receita dos serviços prestados, não se aplica a serviços de transporte de cargas e serviços médicos, e 12% de receita de vendas. Então, eu presumo a presunção, a alíquota é a presunção seguinte: opa, teve receita de venda, você vendeu, teve lá 400 mil vendidos, então tá, 12% é a alíquota para você pagar de CSLL. Caso seja serviço, 32%. Ah, tu teve 400 mil faturado de serviço, então tu vai pagar 32% ali em cima do valor. E quando a gente fala do lucro presumido, também a gente utilizando um exemplo, né, para a gente poder entender mais essa questão do como que funciona, tá? Então vamos supor, né, que uma empresa em um trimestre ela vendeu 10 mil em produtos e prestou 15 mil reais em serviço. Dessa forma, ela vai pagar 4.800 reais, ou seja, 32% de 15 mil reais por conta da prestação de serviço e 1.200 reais em cima da venda ali dos 12% dos 10 mil reais. Então, o total do valor a ser tributado é 6 mil reais. Então, soma-se as duas e ela vai ter 6 mil reais. Depois desse cálculo, é necessário aplicar a alíquota do CSLL, em 9% para pessoas jurídicas em geral ou 15% para entidades financeiras e equiparadas, determinar o quanto será a tributação do período. Logo, nesse exemplo, como ela é uma empresa jurídica em geral, ela vai pagar 9% de CSLL. Então, nesse exemplo, a taxa seria de 9%. Logo, 9% de 6 mil reais, o valor final do imposto a ser recolhido é de R$ 540. Reais. O cálculo ele é simples, ele tem a sua complicação, para eu ter que entender quais são os valores de venda de produtos e quais são os valores referentes à prestação de serviço, para que no final eu entenda qual que é a presunção do faturamento, a presunção do lucro, né, já que eu estou no lucro presumido, a presunção, eu presumo o lucro da empresa, para que eu consiga aplicar a alíquota do CSLL. Novamente vem aquela questão, eu preciso entender qual que é a atividade econômica da minha empresa, para eu conseguir verificar realmente qual que é a alíquota que vai ser aplicada, porque eu tenho 9% para qualquer pessoa jurídica e 15% para entidades como bancos, né, cooperativas de créditos, todas essas questões que trabalham com dinheiro, né, elas pagam 15%, elas pagam a mais o CSLL do que as demais empresas. Então eu preciso entender qual que é a atividade econômica e aonde ela está inserida para que eu consiga verificar se a minha empresa está pagando mais imposto ou pagando o imposto corretamente. E nós temos as empresas do Simples Nacional. Quando a gente fala do IRPJ, o Simples Nacional ele arrecada os impostos de forma diferente. A CSLL é obrigatória para as empresas com esse regime de tributação, mas não segue as alíquotas de 9% ou 15%. Quando a gente fala do Simples Nacional, novamente a gente bate naquela. Seguinte, o Simples Nacional ele une todos os tributos em um só e a gente paga a guia do Simples Nacional. Dessa forma, todos esses impostos que foram falados, eles são recolhidos diretamente unificados e depois eles são divididos e diluídos nos seus devidos locais para que sejam feito ali o aproveitamento desses valores. Beleza? Eu espero que tenha entendido um pouco sobre RPJ e sobre CSLL. Espero que tenha entendido essas noções gerais
e que tu consiga aplicar esses cálculos também na parte de escrita fiscal. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto vamos que vamos.